tiver que passar, vou chamar o irmão do lado para comigo andar. Não tá bom assim? Eu acho que tinha que mudar essa letra aí. Fala para o irmão do seu lado, você está lindo, meu irmão. Ele está falando a verdade, viu? Acredite. Amém? Glória a Deus. Diminui ali o ventilador, por favor. Glória a Deus. Estamos na penúltima terça desse mês com o tema sabedoria. E o nosso tema hoje, fala para o irmão do seu lado, presta atenção, meu irmão, porque você precisa ajustar o foco. Então é isso, ajustando o foco. Quantos entendem o tamanho do amor de Deus pela sua vida? Quantos entendem aí? Glória a Deus, é muito grande. É desse tamanho? Se o Pedrão pudesse falar, o Pedrão ia falar assim, é desse tamanhão. Está conversador, né, o Pedrão? Quantos meses ele está? Jesus, daqui a pouco está andando, cantando, jogando futebol, pondo o pai dele para voltar a jogar futebol, né? Deve estar tudo doendo, enferrujado. Filho é bom por causa disso, né? Faz o pai e a mãe se movimentarem. É bom demais. Tanto para o trabalho como para o lazer, né? Tem que trabalhar o dobro. Não pode faltar o pão nosso de cada dia. Quem é pai sabe, né? Amém. Cadê os filhos? Levanta a mão aí, só os filhos dos pais que estão aqui. Pois é. A Lúcia tem que levantar, né? Quase 90 anos, mas a mãe dela está aí, com 95. A Lúcia é novinha, né, Lúcia? Glória a Deus. Filhos, presta atenção. Teu pai rala, tua mãe rala por você, viu? E fazem isso com prazer. É bênção pura. Então, o filho faz o pai e a mãe se movimentar. E eu quero falar para você, Pedro, ajusta o foco agora. Criança, tem aulinha hoje para criança? Tem? Hoje a Giovana está na foto, está cuidando de criança, tirando oferta, daqui a pouco está pregando. E um grande exemplo de pais aqui que eu queria dar, quantos ouviram falar na Bíblia sobre Terá? Só 4? 5? Levanta a mão aí. Terá. Terá era pai de quem? Hã? Pai de quem? Vou dar mais uma oportunidade. Terá era pai de quem? Como que você sabe que ele era pai de Abraão? Me responde. Olha, vocês ficaram com dúvida, gente? Terá era pai de Abraão mesmo, você tem razão. Acertou na primeira, hein? Felipe acertou na primeira. E eu gostaria de dar esses 2 exemplos para você, na verdade, um exemplo, né, de Terá. Terá, ele foi o primeiro a ter o chamado de Deus para ir para Canaã. Você já deve ter ouvido isso, lido na Bíblia, em Gênesis ali, fala sobre a caminhada de Abraão e de Terá. Só que Terá, ele pega toda a família, pega os 3 filhos e um monte de filha, que devia ter um monte de filha, e segue, mas no meio do caminho ele para, porque morreu um filho. E porque morreu um filho, Terá, ele parou. Mas ele tinha um chamado na vida dele. Fala para o irmão do seu lado, Deus tem te chamado para prosperar, para ser abençoado, para crescer em todas as áreas. Deus, ele te chama. Deus, ele nos chama. Ele não chamou só Terá, não chamou só Abraão, mas Deus nos chama todos os dias. E quem está na missão, quem está no centro da vontade do Senhor, não erra, não peca, não dá tempo de errar, porque ele está na produtividade, está no crescimento. Mas Terá, ele tem um problema muito sério, o filho morre. E porque o filho dele morreu, ele parou naquele lugar, descansou naquele lugar, e aí veio a depressão, veio o problema ali de ter perdido o filho. Ele parou tudo, deletou tudo aquilo que Deus
deu para ele, que falou para ele, ele parou. Mas como Deus ele não desiste do homem, não desistiu de nós, se nós estamos aqui foi porque Deus ele não desistiu. Deus ele chama o filho de Terá, Abrão, que até então o nome era Abrão, não era Abraão. E Abraão ele ouve a voz de Deus e ele continua. Na verdade ele começa, né? No nome dele, Deus ele abençoa Abrão, e Abraão ele começa da onde o pai parou. Dá para entender sim ou não? E aí você me pergunta, qual que era a diferença de Abraão para Terá? Terá foi filho de Sem, Sem foi filho de Noé. Noé foi aquele cara que ouviu a voz de Deus, ficou mais de 110 anos, 120 anos construindo uma arca. Viveu por fé, sim ou não? Noé viveu por fé. Os filhos viram o pai trabalhando, né? E Sem, né, ensinou, Noé ensinou para Sem, Sem viu. Terá também, que era filho de Sem, viu ali, aprendeu com o pai, com o avô, tudo aquilo que tinha acontecido, né, guardou no coração, mas quem guardou mesmo no coração e viveu foi Abraão. Olha que interessante. Abraão acho que tinha uns 53 anos mais ou menos, aí de acordo com os estudiosos, quando Noé morreu. Então Abraão, ele teve um tempo com Noé. E diferente de Terá, que era o neto, né, o bisneto guardou no coração a palavra de Deus. Terá teve um bom começo, sim ou não, gente? Teve. Ouviu a voz de Deus e foi. Mas Terá parou no meio do caminho. Quem tem dificuldade, levanta a mão aí. Quem já parou por causa de dificuldade? Eu vou levantar a mão. Já parei algumas vezes, mas voltei. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né, quando eu era ainda solteiro, já tive, né, parei, né, no meio do foco da missão. Inclusive por problema com pais, né? Então eu já tive meus problemas, parei. Mas quando Deus me chamou de novo, eu voltei. Eu falei, peraí, está tudo errado. Meu chamado não é esse, eu vou continuar. Então Terá ele para, mas Abraão ele continua. Né? Ele começa a missão dele, no lugar do pai. Deus ele chama Abraão. E se hoje você conhece Abraão, né? Abraão como Abraão, é porque ele se tornou pai da fé. Ele foi e não desistiu. No meio do caminho, ele teve um problema com o sobrinho. Quantos lembram de Ló aí? Ló era o sobrinho. Né? Abraão talvez tenha cometido um erro ali de chamar o sobrinho para estar junto da missão, mas o sobrinho foi. E quase que Abraão ele perde o sentido ali, para no meio do caminho por causa do sobrinho. Né? Então, no meio do caminho ele fala, ó, cuida do teu caminho que eu vou cuidar do meu. Deus tem um chamado para mim, eu vou continuar o meu chamado. Então Ló, ele foi para outro rumo. E por causa desse rumo de Ló, Abraão perdeu tempo, mas não perdeu foco na missão. Abraão vai lá e luta e livra Ló, né? Ele tinha sido sequestrado. Depois, em outro momento, Abraão vai lá e tira Ló de Sodoma e Gomorra, porque iria ser destruído. Né? Então, perdeu um pouco de tempo? Não sei. Né? Depois você pergunta para Abraão aí, para Deus. Mas Abraão ele não perdeu foco. Né? E o que tem acontecido muito nos nossos dias é isso. Nós começamos bem, mas no meio do caminho nós desistimos. Fala para o irmão do seu lado comigo, isso não acontece não. Amém? E se você pensou em desistir, põe a mão no teu coração e fala, não vai acontecer comigo. E Jesus, né, que é o nosso grande norte, né, a pedra angular, a pedra que sustenta tudo, a nossa construção espiritual, a nossa vida espiritual, ele fala em João 16:33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, ou seja, você tem um caminho, e no caminho vai ter guerra, mas aqui dentro tem que ter paz. Né? Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu tenho. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha como que Jesus era
sábio, né? A sabedoria encarnada falando para nós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos prepara. Os outros homens antes de Jesus, né, tiveram experiências de viver a situação complicada, e um vai passando para outro. Abraão vai passando para Isaac, Isaac para Jacó. Né? A vida do ser humano ali com Deus, mesmo em guerra, vai melhorando, diferente de Terá. É interessante que Terá, porque ele desistiu da missão, né, ele começou a construir ídolos. Olha aí, ó, ele se misturou com as coisas ruins da terra, porque ele perdeu o foco, perdeu a presença de Deus, a direção de Deus na vida dele. E Abraão, porque conheceu a história de Noé, teve experiências com Deus, ele não negociou a presença de Deus com nada. Né? Fica aí um parênteses para você entender a diferença do pai de Abraão com Abraão. Abraão, porque teve experiências sobrenaturais, ele foi passando, né, para Isaac. Isaac teve experiências sobrenaturais, passa para Jacó e Esaú. Esaú já seguiu o rumo dele, não quis seguir a direção de Deus, mas Jacó foi transformado no caráter, a alma foi curada, as emoções foi entregue para Deus, o espiritual. Jacó, ele teve experiências com Deus, passou para os filhos. Os filhos, alguns também não seguiram, mas muitos seguiram, muitos se aperceberam e fizeram a vontade de Deus. Né? Então, eu gostaria de deixar essa experiência para você. Nada melhor do que uma experiência do que aconteceu. Sim ou não, gente? Com alguém, do ponto positivo e o ponto negativo. Né? O ponto positivo aqui é que, por causa de Abraão, porque ele conheceu a história do Deus Todo-Poderoso através do tataravô, né, do bisavô, na verdade, Noé, ele vivenciou e ele teve as experiências com Deus. Você consegue entender? Quando Jesus fala, né, para que em mim tenhais paz, né, você não vai conseguir paz do mundo, mas para você ter paz em mim, né, você vai ter que entender que no mundo vai ter aflição. E a caminhada que Deus traçou para a tua vida, que você decidiu seguir em Deus, precisa ter começo, meio e fim. Olha aí, ó, sabedoria, que nós estamos estudando este mês, a campanha da sabedoria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque você tem a minha paz. Olha que Jesus faz por nós, eu dou a paz para vocês. Então não é qualquer aflição que vai fazer você perder o foco. Ah, mas Terá perdeu o filho. Perdeu um filho, dói, perdeu o filho. Mas a vida precisa continuar. Perdi a minha casa, perdi o meu trabalho, não recebi nada. A vida precisa continuar. Com Deus precisa acontecer, precisa continuar. Amém? Não é uma derrota que vai tirar você da presença de Deus. Deus precisa ser o Deus da sua vida. Entende? A circunstância não pode ser o teu Deus. Quantos conseguem entender? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele vem com uma bagagem muito maior do que a de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus, ele traz o espiritual para nós na terra. Ó, eu venci lá o mundo espiritual. Né? Aqui, vocês vão vencer no natural, porque eu venci o mundo espiritual. Jesus foi né, sabedoria pura para mim e para você. 2 Coríntios 4,16, Paulo tem uma revelação sobrenatural e eu quero que você guarde isso no teu coração. 2 Coríntios 4,16, põe a mão no teu coração e fala: Deus, eu quero sabedoria, eu quero ter inteligência para fazer tudo com muito entendimento, porque a minha vida de hoje para frente vai ser no Senhor. Minhas decisões serão no Senhor, em nome de Jesus. 2 Coríntios 4,16 fala assim, Paulo: por isso não desfalecemos. Olha que interessante. A vida está aí. Problemas vai ter. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Ou seja, desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional, as coisas da vida,
Amém? Até Jesus voltar, nem tudo vai ser um mar de rosa. A diferença é que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Sem Ele nós já estávamos escravos, né, entregues no mundo, né, na corrupção do mundo, nas coisas do mundo, da carne. Né? Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu tenha o desgaste físico, psicológico, mental, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que interessante, olha aqui como que Deus ele usa Paulo para abrir a nossa mente. Pode vir o cansaço, né? De repente uma pessoa mais querida sua morre. Você vai desfalecer por isso? Tem um momento do luto. Eu perdi aquele carro, fundi o motor hoje, eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai perder a tua vida, né? Perder a tua vida com Deus, as tuas experiências com Deus por causa disso. É algo sério, né? Para arrumar o motor de um carro aí é no mínimo 5, 6 mil, dependendo do carro. Tem carro que é 20 mil quase para arrumar o motor. Né? Mas você vai perder a tua vida? Você vai perder a tua fé pelas coisas da vida? Né? Lembrei da música de novo. Se as águas do mar da vida vier te afogar, o que você vai fazer? Ou você vai deixar as águas do mar da vida te levar? Não, eu sou movido por fé. Eu aprendi com Abraão, ele é o pai da fé. E porque ele prestou atenção no que no bisavô falou, nas atitudes do bisavô, Noé marcou a vida de Abraão. E porque, né, Deus tem marcado a tua vida, você não pode desistir. Amém? Versículo 17, Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve, gente, a tribulação. É momentânea, tem umas que parece que não passa, né? Mas Paulo ele nos ensina a não dar ênfase, não dê ênfase. Pode ser a coisa mais difícil da tua vida, não pode ser maior do que o teu Deus. Então Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, porque você venceu, você é resiliente, você não desiste, você vem de terça, e eu estou assim apaixonado, né, tem aumentado as pessoas do culto de terça, porque tem entendido que precisa receber de Deus, precisa fortalecer a fé, você tem feito a tua melhor escolha, né? Tudo que é de Deus nós precisamos buscar, tem muita sabedoria que Deus vai revelar para nós, é no culto, é na igreja, né? Então o que eu estava falando, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ou seja, a dificuldade sua, se você pensar com outros olhos, né, visualizar com os olhos da fé, você vai começar a entender que aquilo que está acontecendo vai te fortalecer. E não é para a tua destruição, porque Deus não vai permitir. Amém? Você entende isso? Que Deus está contigo, os anjos dele estão protegendo, guardando você, o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, há uma proteção. Então aquilo que você passa, Deus, o que eu posso aprender com isso? Muitas vezes não é o diabo que faz você passar a tua tribulação, foi um erro de cálculo seu, em alguma área, em algum momento, alguma decisão errada que você toma, que eu tomo, né, faz com que passemos, né, por algumas tribulações aí, né, mas o resistir, o permanecer, fala comigo, permanecer, perseverar, amém? Produz em nós um eterno peso de glória, ou seja, ao galardão, eu consegui, olha o aprendizado, olha a sabedoria que eu estou aprendendo, eu não vou errar mais do jeito que eu errei, eu não vou mais tomar decisões que eu tomo e eu já sei que vai ser lá no fundo do poço, o final, né? Você está construindo, né, dentro de você algo de Deus, né? A minha ótica agora, a minha visão é conforme Deus vê, né? Deus tem isso e isso de bom para a minha vida. Beber não vai me levar ao melhor de Deus, fumar não vai me levar ao melhor de Deus, pecar não vai me levar ao melhor de Deus. Então não posso perder tempo com as coisas dessa terra. Ficar irado já não serve para mim, né? Julgar já não serve para a minha vida cristã.
né? Eu não vou vir na igreja, tá certo o que eu falei? Eu não virei na igreja, vamos mudar. Não virei na igreja, a igreja, para falar mal do irmãozinho, porque aí é a minha carne que está me guiando, entende? As minhas emoções que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, que está me direcionando. Não quero isso mais para a minha vida. Eu venho para buscar um alvo que é Cristo. Eu venho para buscar uma direção que é o Senhor. Ele vai me dar a direção para crescer, para caminhar, para fortalecer a minha fé, né? Muda a nossa mente, né? O eterno peso de glória, né? As experiências com as coisas que nós passamos. Quantos têm aprendido com Deus? Levanta a mão. Quantos querem continuar aprendendo? Eu quero. Até Jesus voltar, eu tenho muito para aprender de Deus, eu quero receber, absorver tudo que Deus tem para a minha vida. Fala assim, ó, levanta as mãos e fala, Senhor, pode mandar sabedoria, pode me dar experiências boas, e se aparecer as ruins também, eu vou aprender com elas em nome de Jesus, amém? E Paulo ele fala no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo quer ensinar para mim e para você? Né? Imagina Paulo, um baixinho, fortinho, careca, na missão, sangue nos olhos. Quem já ouviu essa expressão? Sangue nos olhos, olhando para você e falando assim, não perde tempo não com seus erros. Aprenda e não erra mais. Olha Paulo te ensinando. Não presta atenção mais porque não deu certo um trem hoje. Né? Não deu certo o teu trabalho hoje. O dia foi ruim. Não perca o seu tempo com o que é temporal. Olha o que Paulo está falando para mim e para você. Não perca o seu tempo com as coisas que você vê. Né? Muitas vezes é cilada. Muitas vezes não vai dar certo, porque você está pensando com a mente humana. Pensa, né? Com a mente espiritual. Olha para as coisas que você não vê. Isso vai fazer você crescer. Pense em Jesus. Meu alvo é Cristo. Eu vou permanecer no Senhor. É Ele que vai mudar a minha vida, a minha história. Não perca tempo porque você perdeu R$100 do bolso. Deus vai te dar. Quantos têm fé? Amém. Deus vai te dar de novo, né? Perdeu porque perdeu. Foi cabeção. Não guardou direito. Ou foi roubado. Misericórdia. Aquilo não pode fazer você perder tempo mais. Entende o que eu estou falando? Preocupações da vida. Meu Pai do céu. Quantas vezes eu deixei de dormir porque estava preocupado com as coisas que iria acontecer no outro dia. E se eu marcar, né, bobeira, vai acontecer tudo de novo na minha vida, porque eu conheço o velho Flávio. Eu conheço o Flávio humano. Né? É assim ou não é, gente? Paulo ele nos ensina, não perca tempo com essas coisas, isso é transitório. Né? Isso é humano, isso vai passar. Viva por fé. Né? O que é mais fácil, Fernando? Viver por fé ou perder tempo com as coisas da vida? Amém. Perder tempo com as coisas da vida? Com fé. Né? Está amarrado. Gostei, Fernandão. Está amarrado. Né? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, porque as que se veem são temporais. Né? É temporal. Inclusive você vai ter um dia que vai passar. Se Jesus não voltar, você vai para a glória. Amém? Quantos aqui vão para o inferno? Levanta a mão. Então, quando eu falar que você vai para a glória no tempo certo, fala glória a Deus aí, gente. Tem tanta gente com medo de morrer. Né? Paulo falava que morrer é lucro. Viver é Cristo. Mas ninguém quer morrer. Nós não nascemos para morrer, viu, gente? Vocês estão certos de ficar com medo. Mas precisa entender que você está salvo. Eu estou salvo. Deus, eu estou aí em tratamento. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Mas a certeza da salvação você precisa ter. Entende? Porque Deus te formou para isso. Né? Você tem que visualizar as coisas eternas. Tanta gente tem medo do demônio, do diabo. Né? Porque o diabo pode fazer isso. Se eu tomar conta, vocês estão prestando atenção em mim? Estão marcando tudo aí, que eu estou vendo o celular para todo lado. Não, mas que bom, vocês estão marcando.
né? Vocês não estão no temporal, vocês estão tudo na eterna, nas coisas eternas, em nome de Jesus. Né? Até perdido o que eu estava falando, volta a fita aí. As coisas temporais. Né? Não perca tempo nas coisas temporais, mas não era isso que eu ia falar, não, era outra coisa. Quando vivemos guiados pelo Espírito, pelo que vemos, né, desanimamos. Eu escrevi aqui, ó, ainda bem que eu escrevi para não perder. Agora, quando você é guiado pelo Espírito Santo, né, deu errado, mas a vida continua e Deus está comigo. Eu vou ser mais do que vencedor. Não é aquilo que vai me deprimir, não é aquilo que vai tirar o meu foco. Né? A vida continua. Eu errei, pisei na bola, pequei. Deus, me perdoe, lava-me, purifica. Né? Eu entrego a minha vida ao Senhor, porque você precisa entregar a sua vida de novo. Errou o alvo, precisa de Jesus na sua vida. Né? Você se distanciou da presença dEle. Né? Mas volta rapidinho, porque essas coisas passam. Né? Agora Deus está te preparando para as coisas eternas. Fala, eu recebo. Então fala comigo, tudo que é natural passa, mas o espiritual é eterno. Vamos de novo? Tudo que é natural passa, mas o espiritual é eterno. Amém? E aí eu quero fazer 2 perguntas para você. Aonde você tem colocado os teus olhos? Nas coisas naturais ou nas coisas de Deus, espirituais? Responde para você. Eu tenho certeza que através da tua resposta, né, você já sabe o caminho. Então, se os olhos estão fitados, né, nas coisas naturais, você sabe que o caminho vai acabar logo. O tempo vai acabar logo. Você vai se frustrar porque na tua força você não consegue vencer. Agora, se você tem feito isso, Senhor, me mostra o caminho, eu preciso estar no caminho. Agora, se você respondeu, estou fitado, firmado nas coisas espirituais, você está no caminho certo. Amém? Você tem vivido por fé. Quantos querem viver por fé? Quantos se sentem como grão de mostarda? Deixa eu ver. Tem hora que a gente se sente como grão de mostarda. Pequenininho. Parece que não tem valor. Mas porque você tem fé em Deus, você começa a crescer. Fala amém. Você começa a prosperar, você começa a vencer. Você começa a conquistar as coisas. Porque o começo não pode ser... como que eu posso dizer? O começo, ele não pode mostrar o fim, a resposta, né? Me ajuda aí, gente. Você não pode viver a vida... Isso. Obrigado, pastor. Por isso que eu casei com ela. Né? O começo não é mais importante do que o fim. Então você tem motivos para mudar a tua mente e o teu coração. Para ter o fim que Deus deseja para a tua vida. Amém? Tem alguém aí para pegar o Fernando e levar lá para o fundo? 2 Coríntios, versículos 5 e 7, vai consolidar o que eu quero dizer para vocês. 2 Coríntios 5 e 7 fala assim: porque andamos por fé e não... Porque andamos por fé e não por vistas, na minha versão, e não pelo que vemos. O crente precisa ser assim. Quem vive por fé, anda por fé e não por vistas. Porque se depender do que você está vendo, o trem fica difícil. Sim ou não, igreja? Romanos 14, 23 fala assim: mas aquele que tem dúvidas, não é com você. Amém? Paulo ele falou para os romanos, não são para os brasileiros e nem para ninguém aqui da Sara de Rio Preto. Mas Paulo falou, deixou o recado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Isso aqui tem todo um contexto que ele falou, mas a parte que eu quero que você grave no teu coração, e tudo que não provém de fé é pecado. E aí você vai começar a entender por que você precisa viver por fé. Sem fé é impossível agradar a
Deus. Então, se eu não tenho fé, eu estou errando o alvo. Se eu estou errando o alvo, estou vivendo no mundo corrompido, da maneira e do jeito do mundo corrompido, do mundo caído. Então, eu estou em pecado, estou debaixo da maldição. Então, Paulo ele fala, né? Tudo que não provém de fé é pecado. Eu preciso viver por fé. Eu preciso viver de fé. Meu Deus do céu, não vai acontecer, né? Uma pessoa com pouca fé do seu lado, falando, meu Deus, não vai acontecer. Você vai ter que virar para ela e falar, meu Pai do céu. Dá vontade de falar igual Jesus falou, né? Arreda-te de mim, Satanás. Mas você não pode falar. Tem que olhar para ela e ensinar. Ó, eu vivo por fé. A minha vida é movida por fé. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Do jeito dele, no tempo dele. Então, meu irmão, aprenda aí. Viva por fé. Amém? Quantos vão viver de fé em fé, de glória em glória? Tiago 1, versículo 5 até o 7, fala assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça ao irmãozinho do lado. Como que é? Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça que a todos, fala aí, gente, que a todos dá com generosidade, sem reprovação. Para quem que nós temos que pedir? Sabedoria? Para Deus. Amém? Que não vai fazer acepção, Ele vai dar. Ele vai servir você. Ele vai abençoar. Versículo 6 fala, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que eu entendi aqui? Desses versículos que Paulo, Tiago fala para a gente, se você necessita de sabedoria, peça para a pessoa certa. É Deus que vai te dar. Porque se você não pedir, né, você literalmente vai ser aquela pessoa em cima do muro, que sabe que Deus faz, mas não tem fé para praticar aquilo que Ele está ensinando. Entende? O morto já não pratica, já está corrompido, já está no mundo, né, das trevas, sendo corrompido. O crente vive por fé, mas se você não tem fé, você tem que buscar sabedoria, buscar a fé, para não ficar em cima do muro. Eu acredito, mas eu não pratico. Eu sou um simpatizante daquilo que Deus pode fazer na minha vida, mas eu não tenho fé para colocar em prática. Fala comigo, misericórdia. Deus não chamou você para viver na dúvida. Põe a mão no teu coração e fala, Deus, tira toda a dúvida do meu coração. Deus não te chamou para ser dividido. Fala, Deus, tira toda a divisão da minha mente, do meu coração. Meu alvo é Cristo. Minha sabedoria vem do Senhor. Deus não te chamou para vacilar, ser vacilante. Não é o vento que comanda você, mas é Deus que comanda a sua vida. Amém? Quantos creem? Então não tem jeito. O foco precisa ser ajustado. Quantos vão ajustar o foco? Isso é sabedoria. Pastor, eu vou ter que me humilhar para Deus de novo, pedir perdão para seguir o caminho dele. Isso é sabedoria. Pastor, mas perto do irmãozinho ali que faz coisa errada no meu trabalho, que não é irmãozinho, mas é um amigo, eu vou ter que seguir os caminhos do Senhor para ter fé e viver por fé, porque a palavra do Senhor diz que para ter fé eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Pois é, você vai ter que mostrar para o irmãozinho que trabalha junto com você que você tem fé, que você não se mistura com as coisas desse mundo, com as coisas da vida. Isso é fé, isso é ajustar o foco. Amém? Quer caminhar, ter uma vida abençoada? Ajusta o teu foco. Quer ter uma vida saudável em Deus? Ajusta o teu foco. Meu alvo é Cristo, a minha direção, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me criou, daquele que me abençoou, daquele que morreu por mim, Jesus. Ajusta o teu foco, viva por fé. Amém?
E para encerrar, Hebreus 12, versículo 1, eu quero que você leia comigo, Hebreus 12, versículo 1, até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. É ou não é, gente? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus, ele já fez tudo o que você precisava fazer. Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele se humilhou para que você pudesse ter vida e vida em abundância. A única coisa que Deus pede, Jesus pede de você, não se cansa. Amém? Continue. Não faça igual Terá, que parou no começo, né, do chamado, porque o filho morreu. É dor, é sofrido. Morreu o filho, mas ele parou. E o pior, depois ele se misturou, começou a produzir ídolos, olha aí, contra Deus ainda. Misericórdia. Mas faça como Abraão, recebeu o chamado de Deus, caminhou, continuou, passou por adversidades no meio do caminho, consertou, permaneceu no caminho. E se hoje você tem a vida, hoje você recebe do Senhor, hoje você tem crescimento, né? Foi porque Abraão não desistiu. E se tivesse desistido, Deus faria de outra forma. O evangelho ia chegar para você. Amém? E aí fica o exemplo, fica, né, a fé, a direção de Deus para você. Não perca o foco, não perca a sua força, permaneça, continue fiel. Amém? Jesus, ele te fez mais do que vencedor. No versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Então se livra de todo peso. Amém? Tem peso aí? Quantos estão pesados aí? Está sentindo peso no ombro? Amém? Entrega para o Senhor esse peso, né? Entrega isso. Deus quer que você fique leve, solto, na presença dEle, fortalecido. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Pergunta para o irmão do seu lado, você entendeu a palavra? Você entendeu?